nome é Robson, sou especialista de produtos pela Siemens do Brasil e, para quem não me conhece, respondo por alguns produtos e portfólios da Siemens, como Motion, conectividade e também a parte de identificação e rastreabilidade industrial. E essa é a pauta da nossa conversa aqui nesse bloco de apresentações. A rastreabilidade e localização para habilitar uma manufatura muito mais inteligente no chão de fábrica. De fato, conectividade de dispositivos como um robô, um controlador, uma IHM, é muito simples e já pode entregar transparência de processos através dos dados que eles geram. São dispositivos eletrônicos com interfaces de comunicação, Ethernet ou até mesmo Profibus. Mas não somente esses componentes são essenciais dentro de um processo produtivo. Um processo produtivo também é composto por diversos outros componentes. Um pallet, uma caixa, um skid que carrega a carcaça de um veículo inteiro dentro de uma indústria automobilística, por exemplo. E como que eu posso tornar esses componentes sem nenhum tipo de interface conectáveis? Conectáveis para que gerem dados e que contribuam para a transparência do processo. Nós vamos falar hoje aqui de dispositivos de rastreabilidade e identificação. Eles são chamados de RFID, são chamados de sensores de visão e também são chamados de dispositivos de localização em tempo real. A gente vai entender o conceito de cada um deles hoje aqui na nossa conversa. Conhecer o comportamento desses componentes que não necessariamente estão conectados é de extrema importância para que a gente possa tomar decisões muito mais inteligentes no chão de fábrica. Por exemplo, identificar um gargalo em uma parte do processo ou entender quantos componentes estão sendo utilizados em uma outra parte do meu processo. Enfim, conseguir levantar dados e massa para fazer uma avaliação da sua manufatura de uma forma muito mais inteligente. De fato, a identificação não é novidade no mercado da indústria. Já é muito utilizado dentro do cenário automotivo, dentro de indústrias de alimentos e bebidas. Mas como que esse processo tem sido visto para o futuro, como que era no passado e como é hoje? No passado, a identificação desses componentes utilizados na linha de produção, seja um pallet, seja o próprio produto, ou até mesmo um carrinho ou um skid que leva a carcaça de um veículo, eles eram identificados somente entre eles, digamos assim. Não tinha uma identificação de toda a cadeia do processo. Hoje já é muito utilizado uma identificação de toda a cadeia dentro da planta de produção. Do início, de quando o insumo está chegando ou realmente já está preparado para virar um produto, até a montagem final desse produto ou fornecimento para um cenário de distribuição. E o futuro da rastreabilidade e da identificação é justamente conseguir fazer o mapeamento e o rastreio de toda a cadeia de valor, seja de onde vem o seu insumo e para onde ele vai como produto acabado. A gente pode pegar, por exemplo, aqui uma planta de café que produz no sul de Minas Gerais, no Brasil, fornece os seus grãos para uma indústria que faz o pó e esse pó acaba na minha casa ou na sua. O que eu estou dizendo é que todo esse processo pode ser rastreado, desde a fazenda onde foi feito, onde foi plantado o grão, até
para onde foi enviado o grão, processado e até mesmo em qual ponto de distribuição, gôndola, supermercado ele chegou ou até mesmo na casa de qual consumidor. Esse é um cenário de rastreabilidade de toda a cadeia de valor. E existem alguns dispositivos que podem contribuir para a gente alcançar esses níveis de rastreabilidade. O primeiro cenário aqui é a identificação por visão. Nós chamamos de câmeras de visão ou machine vision. Esses sistemas utilizam como base uma câmera que fotografa códigos, caracteres ou até mesmo contornos geométricos. O porém dessa câmera é justamente utilizar marcações que já vêm no produto para que essas marcações sejam reaproveitadas e gerem informação para o processo. Além de já utilizar uma marcação que está no produto e não precisar afixar algum outro tipo de componente para fazer a leitura, essas câmeras elas possibilitam uma conectividade direta com sistemas de TI ou sistemas de automação. Em contrapartida, a gente tem aí uma outra tecnologia que talvez seja ainda mais conhecida, que é a identificação por radiofrequência, o que nós chamamos de RFID. O RFID visa identificar através de um tag, uma etiqueta com um chip inserido, ler e escrever informações para entregar isso ao processo. O exemplo talvez mais prático é a etiqueta que muitos têm aí no para-brisa do carro e quando nós passamos pelas praças de pedágio, alguns leitores fazem a leitura automática e liberam a cancela para que a gente passe pelo pedágio sem a necessidade de parar e fazer um pagamento. O RFID na indústria funciona da mesma forma, porém com alguns diferenciais que só a indústria sabe o quão importante eles são. O primeiro diferencial é a capacidade de fazer uma leitura em massa de diferentes componentes em um ambiente bastante agressivo. Quem teve a oportunidade na palestra anterior me viu falar um pouco da robustez que os componentes de automação precisam para operar no chão de fábrica. E no RFID, nos sistemas de visão, isso não fica diferente. A robustez também é um cenário de muita atenção quando a gente fala de produtos para identificação e rastreabilidade. Diferente das câmeras, o RFID faz a leitura de um tag, ou seja, eu tenho que agregar um componente nessa caixa, nesse pallet ou nesse skid que eu quero ler. Porém, eu tenho um ganho bastante relevante. Além de ler a informação desse tag, eu também posso escrever informações ali. Cada etapa do processo pode ser escrita nesse tag e ele funciona como um RG ou um CPF daquele componente durante toda a cadeia de produção, agregando as informações de cada etapa do processo e contribuindo para a rastreabilidade e até mesmo para cenários de qualidade do produto. Algumas arquiteturas são possíveis quando a gente fala de dispositivos de identificação e rastreabilidade. A gente vai abordar algumas delas aqui e a primeira é uma arquitetura baseada numa tecnologia de comunicação chamada IO-Link. Esse cenário tem algumas características muito interessantes e a primeira delas é a densidade de sensores que você consegue agregar utilizando apenas um cartão em uma remota ou em um controlador diretamente. A gente viu aqui hoje toda a versatilidade dos controladores SIMATIC e agregar a funcionalidade IO-Link também é versatilidade nesse sentido. Os controladores podem
agregar cartões IO-Link a uma remota ou até mesmo no próprio rack do controlador e receber diretamente a informação desses sensores no cartão. Isso, é claro, possibilita que você tenha acesso às informações de uma forma muito mais simplificada, dentro da automação, e você utiliza esses dados para controlar o seu processo produtivo. É lógico que o IO-Link não é uma tecnologia exclusiva Siemens e você pode utilizar com qualquer outro tipo de controlador ou até mesmo qualquer outro tipo de remota no chão de fábrica. Além das tecnologias em IO-Link, a gente pode trabalhar o conceito de interoperação, de não necessariamente ter que ser um componente de automação e passar por outro componente de controle na automação. O que eu estou dizendo é que esses sensores no chão de fábrica, eles podem ser acessados diretamente por sistemas de TI. Um bom exemplo de caso aqui é eu poder escrever ou ler em uma tag e enviar essas informações diretamente para o MES ou diretamente para uma aplicação em nuvem, sem nenhuma necessidade de passar por um controlador, seja ele da família S7 ou não. Até porque a grande parte desses componentes já falam Ethernet direto, Profinet, OPC-UA e com a inserção de algum tipo de gateway você pode até mesmo enviar informações em MQTT para a nuvem. Interfaces um pouco mais legadas, como interfaces seriais, também são possíveis e podem ser utilizadas nesse tipo de sensoriamento. A integração vai um pouco além de falar somente em protocolos Profinet e também permite a utilização de protocolos de outros vendors, ou melhor dizendo, protocolos mais utilizados por outros vendors. Modbus TCP, Ethernet IP ou até mesmo protocolo Profibus também pode ser utilizado com todo esse tipo de tecnologia de sensoriamento para identificação e rastreabilidade no chão de fábrica. Aqui a gente exemplifica trazendo um controlador terceiro, ou um controlador S7500 ou até mesmo um PC diretamente ligado a esse sistema. Todas essas interfaces e diferentes protocolos podem funcionar com os sistemas de RFID e os sistemas de câmera. Legal. Que tal a gente ver aqui algumas aplicações para ilustrar um pouco de como que esses componentes são utilizados lá no chão de fábrica. Aqui a gente traz uma empresa de alimentos especializada aí na fabricação e produção da lactose. E ali a gente consegue enxergar que abaixo desses rolos que movimentam esse pallet, são acopladas algumas antenas de RFID. Essas antenas estão fazendo a leitura dos tags que estão nos pallets. E aquele ponto ali vira um ponto de identificação do meu processo. É lógico que eu tenho diversos ganhos. Rastreabilidade do componente, rastreabilidade do insumo, a redução de etapas manuais, se eventualmente eu precisava fazer a anotação de entrada daquele material ou anotação de que aquele material passou daquele ponto e foi para a produção, eu não preciso mais. A identificação já foi feita com um tag inserido no pallet e essa informação já caminhou até o meu sistema MES ou meu sistema SCADA ou qualquer outro tipo de sistema de TI. Um outro cenário aqui utiliza as câmeras de visão. E aqui vale um detalhe específico do nosso sistema de câmeras de visão. Nós lançamos recentemente a nova plataforma de câmera Simatic MV500 e tem um diferencial
que é justamente poder fazer um foco automático de diferentes códigos. Ou seja, se eu tenho uma aplicação que se movimenta e eu tenho que fazer uma leitura desse código durante a movimentação daquela caixa ou daquele pallet, a câmera me auxilia fazendo um foco automático daquele código. Eu não preciso mais gastar tempo com comissionamento, fazendo um setup de foco da câmera de forma manual, porque agora a gente faz tudo isso de forma automática com apertar de um botão durante a fase de comissionamento. Alguns ganhos são muito relevantes aqui e, como eu citei lá no começo, se a gente tem um sistema de câmera de visão, a gente provavelmente vai ter aí uma marcação já definida no componente que eu estou lendo. Nesse caso, a gente está lendo ali um número de série, né, ou um número de lote ou de chassi em uma parte de um veículo. Essa informação que já veio gravada, seja a laser ou até mesmo prensada, é lida, processada pela câmera. A informação pode correr diretamente para o controlador ou diretamente para um sistema de TI. E eu dispenso de novo aqui um tempo de anotação manual e consigo, inclusive, contribuir muito aí para cenários de medição de qualidade e eficiência do processo com essa leitura rápida e simplificada. Bom, a gente também pode complementar esses sistemas de identificação e rastreabilidade baseados em RFID ou sistemas de visão com mais uma tecnologia. Essa tecnologia é a localização em tempo real. Nós chamamos ela de Simatic RTLS. O RTLS significa Real Time Locating System, um sistema de localização em tempo real. E ele funciona justamente para complementar uma lacuna deixada pelo RFID ou pela câmera de visão. RFID ou câmera de visão, você consegue identificar o que é o componente e quando ele passou por um determinado ponto de leitura na planta. Mas se você precisa saber em tempo real aonde aquele componente se encontra, você precisa de uma aplicação de RTLS. O RTLS, ele além de dar a componente tempo real, é lógico, ele também vai dar a componente o que é o dispositivo e quando ele foi localizado. Ele preenche todos os cenários realmente. As soluções de localização, elas podem entregar dados em tempo real diretamente do chão de fábrica. E a gente vai entender um pouquinho mais como funciona cada case desse de localização com a plataforma Simatic RTLS. O primeiro case aqui é a possibilidade de encontrar qualquer tipo de objeto ou até mesmo pessoa dentro de um ambiente. E essa localização, ela pode sim eliminar tempos de procura de componentes de alto valor agregado dentro de uma planta e otimizar em muito aí a redução do custo operacional, reduzindo todo esse esforço de procurar materiais de alto valor agregado na planta. Ou seja, aqui a gente está realmente agregando uma espécie de GPS a um componente do processo de fabricação. Pode ser um motor, pode ser uma empilhadeira, pode ser um carro autônomo, pode ser até mesmo um profissional que está operando ali dentro da planta. Um outro cenário bem interessante aqui é a possibilidade que o RTLS traz de documentar as informações do processo em tempo real e utilizando transponders acoplados diretamente aos componentes do processo. Nesse exemplo, a gente vê uma moça fazendo o aperto com uma parafusadeira. E essa parafusadeira pode ter um tag de RTLS que envia as informações da parafusadeira para um sistema MES ou um sistema ERP em tempo real
escrevendo essas informações em banco de dados. Além disso, ela pode comandar a posição dessa parafusadeira e agregar pontos de qualidade dentro dessa documentação. Consigo saber quem está utilizando a parafusadeira, quando foi utilizada e em qual veículo ela foi utilizada, por exemplo. Um outro cenário bastante interessante é a capacidade de monitoramento que o RTLS traz. Monitoramento para fins de identificação de gargalos de processo, por exemplo, e agora eu consigo ter uma visão geral e muito mais ampla e principalmente em tempo real de tudo que está acontecendo na planta. Onde eu tenho a maior concentração de veículos autônomos, onde eu tenho a maior concentração de pallets disponíveis, onde eu tenho a maior concentração de pessoas, por que não? Um quarto cenário é a possibilidade de controlar o processo com base no RTLS ou com base nas informações que o RTLS nos traz. Esse controle ele pode se dar da seguinte maneira. Vamos imaginar que esse carrinho autônomo que está aí nessa foto, ele esteja em uma área mais afastada do meu processo e eu tenha outros 2, 3, 300 carrinhos pela planta. E o meu sistema MES envia uma informação de pega ou coleta de algum material e com base na localização em tempo real de todos esses carrinhos na planta, eu posso identificar quem está mais próximo daquele ponto e dar o comando para que esse carrinho busque aqueles componentes. Isso de uma forma muito mais automatizada e trazendo mais inteligência para as rotas que os carrinhos desenvolvem. Além disso, uma aplicação bastante interessante, principalmente no cenário de pandemia como nós vivemos hoje, é a aplicação para distanciamento social dentro do chão de fábrica. Aqui o cenário é basicamente entregar ao operador ou ao profissional que está lá no chão de fábrica uma espécie de um crachá RTLS, que é esse que vocês estão vendo aí na figura, que pode sinalizar para o operador quando ele está muito próximo de um outro colega ou quando ele está em uma área de aglomeração dentro do processo. Como eu falei lá no começo, o sistema RTLS pode monitorar objetos, pode monitorar dispositivos e pode monitorar o movimento de pessoas. E dentro desse cenário de pandemia é cada vez mais importante a gente conseguir manter distanciamento social dentro das plantas de processo, que não podem parar, e ao mesmo tempo conseguir entender o trajeto que os operadores e os colaboradores daquela planta estão fazendo. Afinal, se algum colega é diagnosticado com a Covid-19, eu posso, com base no sistema RTLS, entender qual foi todo o trajeto que esse colega fez durante os dias anteriores na planta, com quem ele teve contato ou quais as superfícies da qual ele entrou em contato, e aí eu posso tomar diversas ações, até mesmo ações de quarentena, por que não? Vamos explicar um pouquinho aqui como que funciona de forma prática o sistema do RTLS. Primeiramente aqui a gente vai ver já na base alguns componentes e pessoas sendo monitoradas. A gente tem uma empilhadeira, a gente tem uma caixa, um pallet e pessoas sendo monitoradas no chão de fábrica. O sistema RTLS, como eu falei para vocês, ele visa dar a localização em tempo real. E não somente a localização, mas a localização com certa acuracidade. Ou seja, eu posso saber qual a distância entre um dispositivo e outro. E eu tenho sim possibilidade de trabalhar maior acuracidade ou menor acuracidade se eu simplesmente quero saber se o componente ou a pessoa está em uma área ou não. Esse cenário ele é composto de algumas etapas. A base são os objetos e as pessoas
que estão sendo monitoradas com base na sua posição. E ali a gente agrega os tags. Diferente do RFID, esse tag aqui ele possui uma alimentação. Em alguns cenários a gente vai ter um tag com uma alimentação à bateria, em outros cenários a gente vai ter um tag que utiliza a alimentação daquele próprio dispositivo da qual ele está fixado. Por exemplo, uma empilhadeira ou um AGV. O importante é que os tags são alimentados e possibilitam enviar um sinal de localização em tempo real para as antenas, que estão aqui traduzidas como o G aí de gateway. Esses gateways serão alocados em todo o ambiente, sendo necessário no mínimo 4 gateways para fazer um cenário de localização. Qual a distância entre os gateways, qual a acuracidade, isso a gente pode discutir daqui a pouquinho ali no chat, mas eu já adianto aqui para vocês que é possível trabalhar diferentes cenários e tudo vai depender da acuracidade que você quer nesse sistema. Se eu quero uma acuracidade de 20 centímetros ou se eu quero uma acuracidade de 1,5 m. E é lógico, isso impacta diretamente na quantidade de gateways que eu preciso instalar dentro do ambiente. Quanto maior a acuracidade, maior o número de gateways. Os gateways processam a informação de localização com base no dado que é enviado pela tag. A tag envia um sinal de posição, os gateways fazem essa triangulação e enviam para uma terceira camada, que é a camada de processamento. E aqui a gente representa ela com o Locating Manager. O Locating Manager nada mais é do que uma ferramenta de software instalada em um PC industrial ou não, que vai processar essa informação de triangulação e enviar para uma base de dados. Essa informação de triangulação adquirida desses transponders alimentados à bateria ou não, que passaram pela camada de gateways e agora foram processadas pelo Locating Manager, viram uma base de dados Oracle ou SQL que pode ser acessada em tempo real por qualquer tipo de plataforma. Uma plataforma ERP, uma plataforma MES ou até mesmo uma plataforma SCADA, por que não? Materializando um pouquinho de tudo isso, esses daqui são os componentes que compõem o sistema RTLS. A gente começa à direita ali com os transponders, que não necessariamente podem e só devem ter o formato de um display, mas eles podem também ter um formato muito similar aqui a esse pointer que está na minha mão. Além disso, a gente tem os gateways, que são aí as antenas que fazem a triangulação dos dados e captam o sinal dos transponders. O Locating Manager é uma plataforma de software. Essa plataforma é responsável por fazer o cálculo da posição e enviar isso para uma base de dados. E adicionalmente a gente tem agora uma novidade, que é o Locating Intelligence. É uma aplicação baseada em web, na qual você vai abrir ali um navegador de internet e conseguir identificar todo o seu cenário de RTLS, com todos os tags disponíveis ali pela planta. E além disso, essa plataforma ela pode enviar informações em tempo real via e-mail ou até mesmo fazendo também a interface com bancos de dados. E tem um grande diferencial que é a possibilidade de criar cercas aí e delimitações. Então veja que esse desenho em amarelo dessa plataforma Locating Intelligence, ele é justamente uma cerca ou uma delimitação que foi criada por você que está usando a plataforma. Você cria a delimitação e quando o tag sai dessa área monitorada, você recebe a informação por e-mail ou em uma base de dados que o tag saiu dessa área e ficou uma quantidade X de tempo fora e voltou em um outro determinado momento. Essas foram algumas das tecnologias que a gente tem para identificação.
rastreabilidade e localização no chão de fábrica. Amanhã o meu amigo Leandro vai demonstrar algumas dessas tecnologias e principalmente como essas tecnologias podem se integrar de uma forma muito fácil dentro do ambiente de automação, utilizando a plataforma do TI Portal. E também conceitos que a gente já viu aqui, como os objetos tecnológicos. Te convido mais uma vez a assistir amanhã as palestras técnicas e também a tirar as suas dúvidas comigo aqui dentro da plataforma no chat. Muito obrigado.